também se eu fico muito cansada. No primeiro e no segundo dia eu queria desistir. Eu pensei, gente, onde é que eu fui amarrar o meu bode? Olá, galera! A gente sabe que a gente tá um pouco afastado aqui do YouTube. A gente tá bem mais presente lá no Instagram. E o tema de hoje é para falar sobre o meu novo emprego de cleaner. Cleaner, para quem não sabe, é faxineira. E sem muita enrolação, eu já vou contar aqui. Aliás, eu vou ler as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram em relação a esse trabalho. E é um trabalho que eu tô tendo muito orgulho de fazer, é muito cansativo, é um trabalho extra, mas que tá me proporcionando grandes conhecimentos, grandes aprendizados, e eu acho que muita coisa que eu vou contar aqui hoje vai ser importante até para você vir preparado, né, para o seu intercâmbio, para trabalhos como este. Então, vamos lá. Então, uma das perguntas que vocês fizeram lá na nossa conta do Instagram foi: como que eu consegui esse trabalho? Esse trabalho foi muito fácil, gente. É um belo dia, eu tava conversando com o Cris e pensando, a gente precisa fazer um dinheirinho extra, eu tô trabalhando de casa, tá muito tranquilo, não tá cansativo, eu não tenho mais que me deslocar pro escritório, então por que não conseguir um trabalho extra para mim? O Cris também já tem outro trabalho extra, além do que ele já tem atualmente, e aí eu pensei, eu tenho tempo, tenho disponibilidade, quero muito fazer um dinheiro extra, por que não? Então, como que eu consegui esse trabalho? Foi por e-mail, simplesmente mandei e-mail para vários lugares, vários restaurantes, pubs, e ofereci meu trabalho. Disse que eu já tinha o PPS, que é como se fosse a carteira de trabalho aqui, disse que eu já tinha conta bancária aqui, que eu já vivia há muitos anos, que eu tinha inglês, e funcionou, deu certo, eles me chamaram para uma entrevista e naquela mesma semana eu já comecei. Então, para vocês verem que às vezes a gente acha que para conseguir trabalho aqui tem que bater de porta em porta, que tem que ir lá, e eu consegui por e-mail, para vocês verem que as coisas não tem regra, né? Basta a gente ter atitude e ir atrás que dá certo. A outra pergunta é quanto que eles me pagam? Obviamente eu não vou ficar falando aqui, porque isso é uma coisa muito pessoal, mas o que eu posso dizer é que de uma forma geral, o normal que se paga aqui é o mínimo de 10 euros por hora e pode chegar a 15, 18 euros por hora. Tudo depende do lugar onde tu trabalha. O que eu posso dizer é que eu não tô ganhando tão bem como eu gostaria e eu teria capacidade de ganhar mais, porém eu fiquei com receio, com medo de me cadastrar em alguns sites que é para trabalhar em casas de família. Porque vira e mexe a gente tem algumas notícias do tipo alguém se passou com a pessoa desapareceu. Gente, eu não quero assustar ninguém, mas eu tenho medo disso, de ir numa casa de um estranho, né, com o propósito de limpar a casa dessa pessoa e algo acontecer. Mas muita gente faz isso, muita gente ganha muita grana porque paga-se mais para fazer esse tipo de trabalho em casas de família. Eles valorizam mais e tu tem uns horários mais flexíveis, tu pode estar indo o horário que tu puder e tu combina com aquela família. Diferente de onde eu tô trabalhando atualmente, que é aquele horário fixo, todo sábado, todo domingo, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, 8 horas por semana, e eu não tenho muita flexibilidade e acabo ganhando menos do que essas pessoas que trabalham em casa de família. Mas essa foi uma decisão minha, eu não quis trabalhar com casa de família, embora ganhasse mais. Por que que eu tô fazendo isso? Muita gente pode ter achado que é por necessidade financeira, ou enfim, por qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que muita gente pensou isso. Inclusive eu vou comentar uma coisa que eu senti e me falaram lá no restaurante em relação a preconceitos que a gente cria, né, quando a gente conversa com alguém ou alguém fala que a gente vai trabalhar como faxineira. Mas respondendo, por que que eu tô fazendo isso? É porque eu quero um dinheiro extra, porque eu tô trabalhando de casa, então eu não tenho mais aquele tempo de deslocamento até o escritório, e com isso eu estou com menos desgaste físico, o que me possibilita trabalhar num segundo trabalho. Então, respondendo, é porque eu quero fazer um dinheiro extra, nada mais além disso. A próxima pergunta é se eu recebi treinamento.
Todo mundo, né, já deve ter limpado a própria casa, o próprio quarto, enfim, sabe mais ou menos um pouquinho de limpeza. E eu achava que eu sabia muito, porque eu sempre limpei minha casa e sempre morei desde muito jovem, muito adolescente, eu já morava sozinha, saí da casa dos meus pais muito cedo. Então eu já fazia tudo na minha casa, sempre fiz. E eu achava que eu sabia tudo em relação à limpeza. Mas eles me forneceram um treinamento que fez a minha vida até ficar muito mais fácil lá. A questão da limpeza foi muito mais fácil, muito mais rápida. E sim, então eu recebi um treinamento no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto eu já estava fazendo tudo de olhos fechados, já sabia os lugares onde estavam as coisas. Por eu já ter inglês, então ficou mais fácil a comunicação também, de falar as palavras e tal. E até tem palavras que eu nem conhecia, que eu nem sabia por nunca ter trabalhado como cleaner, né, como faxineira. Eu não conhecia e comecei a aprender por causa dessa função. Então, todos os trabalhos que a gente faz aqui, além de dar uma graninha, ainda faz tu aprender alguma coisa, né? Tanto como profissional como ser humano. Foi me perguntado também se eu fico muito cansada. No primeiro e no segundo dia eu queria desistir. Eu pensei, gente, onde é que eu fui amarrar o meu bode? Por que eu tô fazendo esse trabalho, sendo que já passou-se 6 anos que a gente tá aqui, né? Quase 6 anos esse ano, a gente completa 6 anos em 2022. Já passei por essa fase, né, de tantos trabalhos menos qualificados, até conseguir empregos melhores e mais qualificados, que pagassem mais e que não exigiam tanto do meu esforço físico, né? Mas sim, nos primeiros dias eu fiquei muito cansada e me questionei muito o que eu tô fazendo aqui, tipo, por que eu tive essa ideia, né? Depois de tudo que a gente já passou aqui e hoje tem uma condição profissional melhor, por que eu fui atrás disso? E respondendo é simples, embora eu fique muito cansada, tá valendo a pena porque também tá sendo uma terapia sair de casa, né, já que a gente tá em época de pandemia e a gente tá ficando mais em casa, tá sendo bom pra mim, tá gerando um dinheirinho extra. Não deixa de ser um exercício, eu tô fazendo uma academia todo sábado e domingo fazendo a limpeza. Não é uma limpeza pesada, porque como eu venho mantendo, né, a limpeza, então tá sempre mais em dia, né, não é aquela limpeza que ninguém nunca limpou e aí eu preciso ir lá pela primeira vez limpar. Então tá sendo muito tranquilo, então nos primeiros dias sim, fiquei muito cansada, mas agora tô bem acostumada e tá sendo bem tranquilo fazer essa limpeza. O que eu comentei antes em relação aos preconceitos das pessoas, o que eu senti e que eu fiquei bem decepcionada foi que quando a gente chega aqui, parece que as pessoas aceitam mais quando a gente parte para esses tipos de trabalho de limpeza, de housekeeper, que é a camareira, né, faxineira, enfim, esses trabalhos menos qualificados quando a gente chega aqui por parte dos irlandeses ou de qualquer outro estrangeiro, parece que eles aceitam a gente de forma melhor, compreendem o porquê que a gente está fazendo esse trabalho, porque eu acho que na cabeça deles eles pensam assim, a pessoa tá vindo aqui para aprender inglês, então por isso que ela tá se sujeitando a fazer esses outros tipos de trabalho. Então no início, ou por falta de inglês, eu não notei o que eu vou contar para vocês. Agora eu venho notando uma questão assim, de pré-julgamento em achar que porque eu estou fazendo esse trabalho, né, por parte dos meus colegas e chefes, enfim, que eu tô nesse trabalho, um pré-julgamento do tipo assim, nossa, ela não deve ter inglês para estar fazendo esse trabalho, nossa, ela deve estar passando necessidade para estar fazendo esse trabalho, nossa, ela não deve ter muita opção, não deve ter qualificação, por isso que ela tá fazendo esse trabalho. E daí quando eu conto da minha trajetória aqui, que a gente veio para cá sem inglês, que daí a gente foi encontrando outros trabalhos, foi desenvolvendo o inglês, foi melhorando e hoje a gente tem outros trabalhos, né? A gente não depende deste extra, né? As pessoas ficam bem assustadas, bem surpresas e com aquele olhar e comentário de julgamento e em achar que só quem faz faxina é quem não tem qualificação nenhuma ou porque a pessoa tá passando necessidade ou porque ela é um Zé Ninguém, algo do tipo. É um pré-julgamento que me decepciona bastante em ver aqui. Eu não esperava, como eu disse, talvez lá no início eu não percebi isso, porque eu não tinha inglês e agora, podendo conversar com as pessoas, talvez foi por isso que eu percebi isso. Não sei. Comentem aí embaixo qual a opinião de vocês.
e se eu devo contar mais sobre esse meu trabalho. Tá sendo bem legal, tô gostando bastante, gente. Óbvio que o foco é no dinheiro, muito mais nisso, mas a experiência tá sendo muito legal. Eu só tô colhendo bons frutos disso e eu acho que a experiência do intercâmbio ensina muito mais, não só a questão do financeiro, do inglês que a gente pode conquistar aqui, mas a questão do pessoal e profissional que a gente cresce aqui é muito grande. E, enfim, qualquer pergunta que vocês tiverem em relação a esse trabalho de cleaner, de limpeza, de faxina, só deixar aqui nos comentários a pergunta de vocês, que eu vou ter o maior prazer em responder. O Cris não tá aqui hoje nesse vídeo, logicamente, porque a história é só sobre mim, mas todas as perguntas que vocês tiverem em relação a chefe de cozinha, que é o trabalho dele, e os meus outros trabalhos, que a gente tem outros vídeos aqui, eu vou colocar aqui em cima os outros vídeos que a gente já fez em relação aos outros trabalhos. Enfim, gente, sobre trabalho, pra mim é uma satisfação falar e tem muita história, muita coisa pra contar aqui. Então, o que vocês quiserem saber, só deixar aqui nos comentários. E até a próxima. Beijo!